Uma boa noite a todos. Hoje, dia 14 de outubro de 2024, daremos início à segunda sessão extraordinária da quarta sessão legislativa da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. É verdade. Verdade. Nobre vereador Benedito Honório. Dito Castro, presente. Dito Castro. Fábio Cardoso Júnior. Presente. Francisco Ricardo das Neves. Gerson Teixeira Silvério. Presente. Heitor Pereira Sansão. Presente. Inês Satiuco Yama Cavamoto. Irineu Roberto, presente. José Lopes. Manuel de Aquino Batista. Vereador Renato, ausente. Sandra Kennedy Viana. Vander Lopes Pedroso. Xavier Rufino. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos materiais constantes na ordem do dia. Projeto de lei número 2171 de 2024, que altera o dispositivo da lei número 1417 de 2014, que dispõe sobre a implantação de condomínios horizontais de lotes urbanos no município de Registro, de autoria do Executivo Municipal, com emendas. Vamos votar esse e depois eu leio, tá? Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Fábio Tatu. Existe a possibilidade da gente votar em bloco os projetos de dotação crédito adicional da assistência? 2208, 2215 e 2205. Seriam 3? 2205. Coloco em discussão o pedido verbal do vereador Fábio Tatu para que se votem em bloco os três projetos, o 2005, 2208 e 2215. Apenas para otimização do processo. Ok. Já visto que esses procedimentos já correram aqui nas comissões. Os favoráveis ao pedido de votação em bloco do vereador Fábio permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, votaremos em bloco na sequência. Coloco agora em discussão, antes de colocar em discussão o projeto de lei 2171/2024, gostaria de colocar para apreciação dos nobres vereadores dois pedidos aqui de emenda, uma subemenda 01/2024 do projeto 2171, e a outra é uma emenda supressiva, apresentada pela vereadora Sandra Kennedy aqui e já, acho que conversada com os demais vereadores. Então, coloco em discussão para que a gente coloque essas duas, a subemenda e a emenda supressiva, no projeto de lei 2171. Não havendo vereadores, coloquem com a palavra o vereador Vander Lopes. Senhor presidente, referente a essa emenda, a Sandra estava até explicando aqui agora, nesse momento, e ela tem razão no que ela está escrevendo. Houve, na verdade, um erro de escrita, talvez pela Justiça e Redação. A proposta anterior feita, inclusive na última audiência, e até fui pego até de surpresa, o senhor Zé até perguntou para mim outro dia, eu tentei localizar no projeto, também não vi. Era que nas áreas institucionais, elas tivessem a opção de uma permuta por uma outra área, só para vocês entenderem. O cara faz um loteamento, não deixar de existir a obrigatoriedade dos 10%, mas o cara fez um loteamento em uma determinada região onde já tem um monte de área institucional. Vai ficar acumulando um monte de área pública para o município, e às vezes tem regiões aqui na cidade, alguns determinados bairros, que não tem uma área específica institucional. Qual que era a ideia? O cara apresentava um loteamento dentro dos 10% que é obrigatório deixar, a gente dava a opção de ceder uma outra área particular em troca, no determinado bairro, qualquer região, no mesmo valor de interesse do município, para poder atender os locais onde nós não temos. Isso acontece muito em bairros de crescimento desordenados, que não vai ter. Os loteamentos novos, hoje, está tudo tranquilo, não tem problema nenhum, mas os bairros mais antigos da cidade vai ter região que não tem. Então, essa era a ideia. Eu não sei o que vocês acham. O que a Sandra está propondo está correto, não está errado. Voltar a ser a lei anterior, porque no parecer da emenda da Justiça e Redação, fala que tem que excluir
esse item. Na verdade, não pode excluir. Os 10% é obrigatório, tem que se manter. A proposta é que se pudesse fazer uma permuta de área. Então, eu acho que, no meu ponto de vista, se a gente pudesse, como esperamos uma semana, eu não sei se cabe mais ou não algum prazo, pelo menos para trazer essa proposta redigida, para que a gente pudesse debater, dialogar, estudar, ver se é interessante ou não, porque isso é uma demanda colocada aqui, não foi só por quem faz o loteamento, mas pelo próprio município. É uma situação de interesse público. É que, infelizmente, ela não foi colocada, eu acabei não me atendo, porque quem fez a relatoria foi a Justiça e Redação, o capitão não está aqui hoje, e por isso que ficou um pouco confuso. Qual que era a minha ideia, a minha proposta? Se possível, a gente pudesse retirar mais uma semana para trazer essa emenda corrigida, para que todos pudessem observar, analisar, ver se é interessante ou não, porque isso foi um assunto debatido nas audiências públicas, inclusive propostas que não foi colocado no projeto. Então, era só para poder esclarecer essa situação. Dá a possibilidade de retirar, a gente colocar, pelo menos trazer para discussão, e aí depois a gente colocaria para andar. Eu gostaria... Pois não, vereadora Sandra? Como os colegas sabem e votaram favorável, eu agradeço, eu pedi vistas ao projeto, né, na sessão passada, e o projeto trata de 4 temas, vereador Wander, e aí que eu não sei como nós poderíamos encaminhar. O primeiro deles é que a proposta apresentada pela Comissão de Justiça e Redação, como disse o vereador Wander, abre mão da prefeitura receber do loteador a área institucional, a área para construir equipamento público. Então, isto já está, pelo colega aqui e pelos demais, parece que há um acordo entre nós não podemos jamais abrir mão disto, seja porque a lei federal já prevê, seja porque a prefeitura não pode abrir mão. Ok, um dos pontos. E aqui a emenda que eu apresento é exatamente substituir, ou seja, cancelar aquela supressão feita. Tem outra questão, que é outra emenda apresentada, que é apresentada pela prefeitura, pelo prefeito, que é reduzir de 10% para 5% essa área. E a minha proposta é manter os 10%, que é a lei que já existe. Hoje existe uma lei de 2014, que é 10% do total do loteamento, no mínimo de 300 metros quadrados, deve ser destinado para a construção de equipamentos públicos, a lei atual. O que veio das audiências públicas é reduzir para 5%. Então, segundo ponto. O terceiro ponto, que aí não veio das audiências públicas organizadas pela prefeitura em todas as regiões da cidade, mas da única feita aqui, é que diminui as áreas de passeio público. Diminui as áreas de calçada, muda essa questão. Nós estamos falando aqui, quem está nos acompanhando, de condomínio de lotes, não é condomínio residencial, é loteamento, condomínio de lotes. E é muito prejudicial. Então, são, no mínimo, 3 pontos. Reduzir o tamanho das calçadas, 1 ponto, apresentado pela Comissão de Justiça e Redação, que eu acho que é um enorme atraso para o urbanismo de registro. 2, isso que o senhor está apontando que tem acordo, que é não podemos abrir mão da área institucional. E terceiro, o tamanho dessa área institucional, de 10% ou de 5%. O que nós estamos encaminhando aqui dá conta dessas 3 questões, na conversa prévia que já fizemos. O que o vereador traz é um tema novo, que não está nem no projeto de lei e nem na emenda feita. E se fizesse a emenda agora, e já definíssemos, a emenda que o senhor fala de, como chama isso? Compensação, né? Permuta. E se já apresentasse a emenda agora de permuta e nós já encaminhássemos? Eu estou mais perguntando como encaminhamento, senhor presidente. Se o vereador quiser fazer a emenda, a gente pode. A gente não pode, mais uma vez, um pedido de vistas, viu, Wander? Já foi dado uma vez e, segundo o jurídico aqui, não cabe para esse projeto. Então, ou se faz uma emenda agora, para a gente passar na aprovação dos vereadores, ou segue como está. Já temos 2 emendas da vereadora Sandra, uma supressiva e uma subemenda. Tem a possibilidade de a gente votar, depois de apresentar como lei complementar? Teria como essa emenda que ele gostaria de apresentar hoje, ele acha muito complexa de você fazer ela, redigir ela hoje. Teria como apresentar depois como uma lei complementar ou não?
qualquer alteração que se faça no plano diretor tem que ter audiência, tem que ter todas essas situações na lei. Mas se for o caso, conforme a vista não seria possível, mas aí, dada essa situação toda, o senhor pode retirar o projeto da pauta lá, por caso quiser até dividir essa decisão plenária, o senhor pode colocar em votação essa situação, mas não daria, por quê? Porque qualquer Podemos suspender a sessão para poder fazer essa emenda? A única solução seria suspender a sessão por uma meia hora aí para você fazer a emenda, Wander. 15 minutos? 15 minutinhos, então, para suspender a sessão. Aí o vereador Wander vai apresentar uma emenda, a gente apresenta junto com as 2 emendas da Sandra. Retomamos a sessão, o vereador Wander achou ali já que não há necessidade, né? Então, continua em discussão aqui as emendas apresentadas pela vereadora Sandra, a subemenda 02/24 e a emenda supressiva. Não havendo mais vereadores, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se Uma manifestem. questão de esclarecimento, eu não entendi o Aprovada a encaminhamento emenda, que o senhor né? deu. Não, eu só estou. A gente só está Acolhendo, aprovando né? aqui A emenda. no projeto ou não. Acolhendo a emenda, sem Isso. entrar no mérito, ok. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Emendas aceitas para o projeto de lei 2171. Agora eu coloco em discussão o projeto 2171. Com emendas. Algum vereador fazer uso da palavra? A vereadora Sandra Kennedy. É um pouco complexo, mas eu acho que nós conseguimos... Complexo, assim, o processo de votação, eu acho, senhor presidente, peço sua ajuda. Por quê? O projeto de lei, portanto, o texto base, que veio da prefeitura, do prefeito, ela reduz aquela área destinada a equipamentos comunitários de 10% para 5%. É isso que está em votação. A Comissão de Justiça e Redação apresentou a supressão disso. Ok, e eu apresento a proposta de manter a lei atual, que fala de 10%. Nós sabemos o quanto que é necessário, não preciso argumentar aqui, para os bairros, seja um campo de futebol, seja uma creche, seja uma escola, e acho que nós temos que pensar com centralidade nas demandas da prefeitura, do poder público, da comunidade. Então, a emenda que eu apresento é contrária da Justiça e Redação, que propunha abrir mão, e também contrária ao projeto de lei, propondo, portanto, Perfeito. a manutenção da lei. Tá. O texto Sei vai se ser ficou aprovado claro. com a emenda da senhora, dos 10%. Isso. Esse é o primeiro. Isso. Aí depois a gente vai para a redação final e volta na semana que vem ele em redação final. Isso. Então, para entender agora, o que a gente vai votar... Agora é o projeto com as emendas. Então, a gente está aprovando o projeto com as subemendas. Sim. Continua em discussão? Não havendo vereadores, coloquem em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem.
Aprovado por unanimidade, projeto de lei 2171 com emendas. Encaminho para a redação final. Registrando, portanto, desculpa, declaração de voto. Só para ficar claro, porque às vezes até a gente, que são emenda da subemenda, que desta forma a prefeitura terá direito, ou seja, deverá ser destinado pelos empreendedores, no mínimo 10% da área total do condomínio de loteamento, ou no mínimo 30 metros quadrados. É isso que nós votamos aqui agora. Obrigada, senhor presidente. Você lê as três do bloco, a 2205, 2208 e 2215. Não, o senhor já está indo... Outro projeto. Ah, não preciso nem falar da outra emenda? Então, eu gostaria de registrar, pelo menos, que nós aprovamos. O que nós aprovamos aqui, agradeço os colegas, muito, acho que foi importante o expediente de termos pedido vista e termos podido conversar aqui agora. O que nós recuperamos? Nós recuperamos, nós derrotamos, enfim, nós revimos uma proposta que previa 1,5 metro de calçada apenas nos novos loteamentos. E resgatamos aqui num acordo 2,20. 2,20 metros, que é um tamanho de calçada padrão que nós temos em alguns bairros, por exemplo, acho que não vou dar exemplo de bairro, fica estranho aqui, mas nem é os 3 metros que se propunha. Eu abri mão disso para entrar no acordo. É claro que nós sabemos que quanto mais pedestre, quanto mais área de circulação de pedestre, nós estamos falando de um projeto de urbanização de futuro, moderno e sustentável, mas abrir mão dos 3 metros, em negociação, em conversa com os colegas, para 2,20 e, portanto, não aceitando 1,5, que era a proposta da Comissão de Justiça e Redação. Então, nós conseguimos com esta, e eu falo disso só para dizer o quão importante foi a nossa conversa aqui, nossa reflexão, que registro tem que apontar para o futuro, e não bairros com 1,5 metro de calçada, que é menos do que o tamanho dessa calçada que em frente à Câmara. E fico feliz, e acho que nós estamos prestando uma boa contribuição para o município na perspectiva da sustentabilidade. Obrigada. Projeto de lei número 2205 de 2024, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, alterando o PPA, LDO e LUA de 2024 e das outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei 2208 de 2024, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, alterando o PPA, LDO e LUA de 2024 e das outras providências, de autoria do Executivo Municipal. E o projeto de lei 2215 de 2024, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, alterando o PPA, LDO e LUA de 2024 e das outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Coloco em discussão projetos de lei 2205, 2208 e 2215. Com a palavra, a excelentíssima vereadora doutora Sandra Kennedy. Eu já estou... Fomos procurados pela equipe de assistência, Rita, que deve estar nos acompanhando, a equipe gestora, e falamos com a presidência da casa e que prontamente colocou na pauta para votação. Diz respeito a despesas de manutenção do CRAS, folha de pagamento, pagamento de internet, o próprio recurso para casa, abrigo, para SAI, esqueço o que é o S mesmo? O S, o que significa? Serviço de acolhimento de mulher em situação de violência, basicamente despesas nesse nível, material de consumo, pagamento de internet, pagamento de folha de pagamento e a manutenção específica do SAI, considerando que as prefeituras atrasaram o repasse, e quando as prefeituras que são parceiras consorciadas, e quando repassaram, não houve tempo hábil para a aplicação. De uma forma muito resumida, acho que é isto que se tratam esses projetos, com uma expectativa imensa de que, com a contribuição dessa casa, a Secretaria consiga segurar os estagiários e não precisar desligá-los, porque é um trauma muito grande com essa compensação de recursos aqui que estamos aprovando. Continua a discussão. Não havendo vereadores, coloquem em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado por unanimidade. Projetos de lei 2205, 2208 e 2215/2024. Determina a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo. Projeto de lei 2214 de 2024, que dispõe sobre a criação e extinção de cargos na Organização Municipal de Seguridade Social, OMSS, e das outras providências de autoria do Executivo Municipal. Coloco em discussão o projeto de lei 2214/2024. Não havendo vereadores, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, determina a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo Municipal. Projeto de lei complementar número 087 de 2024, altera dispositivos da Lei Complementar número 042 de 2008, que dispõe sobre o zoneamento, uso de ocupação do solo do município de Registro, de autoria do Executivo Municipal, em redação final. Senhor secretário, só esclarecimento. 89, o senhor disse? 87. E 87. Obrigada. Coloco em discussão o projeto de lei complementar 087/2024. Não havendo vereadores, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, determina a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo Municipal. Projeto de lei complementar número 089 de 2024, dispõe sobre a criação da Zona de Desenvolvimento Sustentável, ZDS, no município de Registro, de autoria do Executivo Municipal, com emendas. Coloco em discussão o projeto de lei complementar 089/2024. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy. Senhor presidente, nobres colegas, este é o segundo projeto que eu pedi vistas, porque fiquei bastante preocupada com o que ele propunha na emenda, não o que veio das audiências públicas apresentado pelo prefeito ou pela prefeitura, mas a emenda que abre mão do preceito legal de IPTU progressivo no tempo. Um professor uma vez me disse que tem uma das poucas coisas, se não a única, que não é possível você fabricar, que é terra. As outras coisas você tem laboratório, você tem fábrica, você fabrica, mas terra não se fabrica. Por isso se discute, ao longo da história, o uso social da propriedade, a destinação social da propriedade. A propriedade, seja ela urbana ou rural, tem uma destinação social. A lei de 2001, que é o Estatuto das Cidades, prevê a cobrança de IPTU progressivo no tempo, quando aquela área não cumpre a função pela qual está prevista no plano diretor, que é um instrumento também previsto no plano das cidades. O IPTU progressivo é cobrado durante 5 anos, progressivamente, quando aquela empresa, ou quando aquela propriedade, aquele proprietário, deixou de cumprir aquilo que estava definido, por 5 anos, podendo levar, inclusive, como prevê a própria lei, em desapropriação. O que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma criação, que eu parabenizei na audiência pública que foi feita aqui, de Zona de Desenvolvimento Sustentável aqui em Registro. Em outras palavras, bem simples, o especialista está aqui do meu lado, o vereador Wander, mas criou-se um corredor na SP e na Federal, na rodovia federal, na BR e na rodovia estadual, uma definição específica da ocupação dessas áreas. Porque nós sempre batemos no peito dizendo que a nossa localização privilegiada nos dá vocação, por exemplo, no campo da logística, de atrair empresas. Então, não pode deixar livre a ocupação. Criou-se uma zona de desenvolvimento sustentável, definiu-se regras. E uma das regras propostas pela própria lei, é coibir a especulação imobiliária. Todo mundo sabe o que é isso. Comprar terreno, esperar o tempo para valorizar, na forma mais simples de falar. Só que não se pode aplicar isto, abrir mão do instrumento
que coíbe a especulação imobiliária, que é o IPTU progressivo, que vai contra a própria lei. Deixa eu ser mais claro. A lei que foi apresentada aqui e está sendo votada, que é a lei que cria a Zona de Desenvolvimento Sustentável, está lá no seu artigo, agora eu não vou ter como ver, mas está lá no seu artigo, já posso ver, um dos itens, coibir a especulação imobiliária. Esse projeto de lei 89 cria a Zona de Desenvolvimento Sustentável e um dos pressupostos é coibir a especulação imobiliária. Mas, ao mesmo tempo, a emenda apresentada pela Comissão de Justiça e Redação abre mão do imposto do IPTU progressivo. Por que eu trago isso de forma muito objetiva? Primeiro, está sendo contraditório com a própria lei. Se está dizendo que é para coibir a especulação imobiliária e a única ferramenta é o IPTU progressivo ou a desapropriação, não pode abrir mão. E, principalmente, ela é, ao meu ver, e conversei com vários advogados, não sou advogada, ela é inconstitucional, ela é ilegal. Por quê? O Estatuto das Cidades prevê a obrigatoriedade do IPTU progressivo. Ah, mas como que é hoje? Pois é, hoje, pelo menos, nós temos na lei IPTU progressivo. Não foi regulamentado, não foi cobrado, não foi colocado em prática. Mas a lei de registro, ela segue a lei federal, prevê. Precisamos, tarefas para os próximos gestores, regulamentar. O que não pode é a gente atrasar no tempo e no espaço. Ser contra uma lei que já é de 2001, Estatuto das Cidades. 2, além de, acho que eu devo chamar ilegal, né, e não inconstitucional, mas também tem o aspecto inconstitucional, porque na Constituição brasileira que está previsto todo esse princípio da destinação social da propriedade. Então, meus colegas, o que eu venho aqui pedir, solicitar aprovação, na verdade, reprovação desta emenda, reprovar esta emenda que abre mão. A única coisa que ela muda na lei, apresentada pelo Executivo, abre mão do IPTU progressivo. Vocês vão ver que é assim que está a emenda, onde se lê tal, que eu não vou aqui, acho que não é o caso de ler, né, onde se lê a revisão. Não sei se fica confuso eu não ler, mas se eu for ler, eu vou gastar muito tempo, senhor presidente. Mas a emenda, ela especificamente mexe só nisso. A lei municipal, desculpa, o projeto de lei prevê o IPTU progressivo, o projeto de lei que cria a Zona de Desenvolvimento Sustentável, e a emenda apresentada abre mão do IPTU progressivo. De forma muito objetiva é isso, e eu convido os colegas a gente não aprovarem, nós não aprovarmos essa emenda, porque ela é muito prejudicial, além de, me parece claramente, ir contra uma lei federal. Palavra, presidente. Com a palavra, o excelentíssimo vereador, professor Aquino. A sua excelência está colocando que essa emenda é da Justiça e Redação. Wander, tem algum parecer? Tem algum parecer em relação a esse? Não, na verdade, quem fez foi a Comissão de Justiça e Redação, referente a esse IPTU progressivo. Foi uma solicitação feita nas audiências, que depois foi feito essa emenda, tá? Mas não tem nada para acrescentar nessa. Eu gostaria de ouvir também o vereador Fábio, que faz parte da comissão. Tá. A relatoria das emendas foram todas feitas pelo relator da comissão, que não está presente hoje. Mas eu estou lendo aqui o artigo 3º, que trata diretamente do que a gente está falando aqui. A lei ela não apresenta de forma direta o IPTU progressivo. Na verdade, qual é o texto da lei? Após a revisão da lei do parcelamento, uso e ocupação do solo e a finalização da atualização do cadastro técnico, lei municipal específica tratará do parcelamento, edificação e utilização compulsórios do imposto predial e territorial urbano progressivo no tempo e da desapropriação com título da dívida pública. É um artigo que menciona que isso poderá acontecer, mas ele não institui diretamente. Eu acredito que eu não sei qual é a forma legal, se a controvérsia dentro do projeto for a emenda, se a comissão pode retirar a emenda e a gente votar o projeto no texto original. Qual é o caminho? Segundo o jurídico, a gente teria que fazer uma emenda supressiva da emenda. Uma subemenda
supressiva da emenda. É Não, isso? é só derrotar, porque se é só para votar Porque a emenda... se a gente derrota, porque hoje nós não estamos apresentando a emenda, nós estamos apresentando um projeto com emendas. Uma vez que a gente derrotar, a gente derrota o projeto da Zona de Desenvolvimento Sustentável. Não, então a gente apresenta a subemenda, é fácil de redigir. Porque o vereador, eu achei importante, o senhor leu a redação. Então, essa redação que o senhor leu, na emenda que os senhores apresentaram, ela tira a expressão IPTU, certo? Progressivo. Então, ele E só se tá- fosse inócuo, não teria emenda. Sim, ele só... Embora ele está- o senhor tem razão, não está instituindo. Ele não está instituindo, não ele está regulamentando, retirando. Porque Mas, já mas é se é o previsto. caso, por conta de interpretação, acho que é importante fazer a subemenda, retira, para não ter... O que nós não podemos é deixar de votar a Zona de Desenvolvimento Sustentável, que apresenta, dentre outras situações importantíssimas, a possibilidade do IPTU verde, que é uma coisa que a gente vem brigando nesta casa aqui, que é a possibilidade do munícipe ter um desconto pela apresentação de medidas sustentáveis dentro do escopo aí da sua residência. Então, acho que mais fácil a gente apresentar uma subemenda, suprimindo a emenda dessa interpretação de texto, porque nenhuma nem outra instituem o IPTU progressivo. O que diz aqui é que vai ser apresentado num projeto de lei específico. Mas, preciso- pela facilidade, acho que da compreensão, apresentamos a Só subemenda. quero deixar muito claro, não é interpretação e nem facilidade de compreensão. É explícito. Um texto, que é original, fala de, posteriormente, regulamentar a lei de ocupação e parcelamento do solo e o IPTU progressivo. A emenda suprime. Se fosse inócuo e só uma questão de interpretação, não teria emenda. A emenda feita pela Comissão de Justiça e Redação abre mão, não menciona. E, por isso, é fundamental, então, que façamos a subemenda, pelo que eu estou vendo, está sendo sinalizado algum entendimento. Vereadora Sandra, o vereador Fábio vai fazer a emenda? Ok. Então, suspendo por 5 minutos para a vereadora Sandra fazer a emenda.
Retomamos a sessão. Vereadora Sandra Kennedy apresentou aqui uma lei, no projeto de lei complementar 89-24, uma subemenda 01/2024 à emenda modificativa do 04/2024. Então, nós vamos ter que primeiro colocar em aprovação essa subemenda para a gente colocar junto do projeto 89/2024. Coloco em discussão. Não havendo vereadores, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Acrescenta-se ao projeto de lei 89/2024 a subemenda 01/2024 apresentada aqui pela vereadora Sandra Kennedy Viana. Retomando a discussão do projeto de lei 89/2024, não havendo vereadores, coloquem em votação. Com a palavra, excelentíssima vereadora Sandra Kennedy. Só para esclarecer os colegas, né, que o senhor está com a cópia, o que nós apresentamos aqui é o que conversamos previamente, de resgatar 2 instrumentos previstos no Estatuto das Cidades, que é o IPTU progressivo e a desapropriação com título de dívida pública, no projeto de lei que cria a Zona de Desenvolvimento Sustentável. Então, nós apresentamos uma subemenda à emenda apresentada pela Comissão de Justiça e Redação, resgatando esses 2 institutos, essas 2 possibilidades, essas 2 previsões legais que coíbe a especulação imobiliária. É isso que nós estamos votando. Continua em discussão. Não havendo vereadores, coloquem em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Encaminho para a redação final o projeto de lei complementar 89/2024. Projeto de lei número 01 de 2024 altera e acresce... Proposta de emendas. A Lei Orgânica número 01/2024 altera e acresce dispositivos na Lei Orgânica do Município de Registro e das outras providências de autoria do Executivo Municipal, com emendas do segundo turno de votação. Coloco em discussão o projeto de emenda à Lei Orgânica 01/2024. Não havendo vereadores, coloquem em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Encaminho para a redação final. Não havendo mais nada a tratar, antes de encerrar, gostaria de lembrar que após essa aqui é a outra, né? Não. Não havendo mais nada a tratar, gostaria de agradecer a presença de todos e às 21h12 encerro a presente sessão.